Oi gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para falar nesta edição sobre o desenvolvimento do projeto do MLBR, um microlançador brasileiro. Até o momento, não há informações sobre recuperação da usina Coronel Abner ou da Avibraz que permitiria o carregamento do motor foguete, mas o projeto continua avançando com testes ambientais nos principais subsistemas e, pelo menos por enquanto, o cronograma de lançamento para meados de 2026 continua de pé. Antes da gente mostrar o desenvolvimento do MLBR, fazemos um giro de notícias, começando com o adiamento das atividades do Comitê de Busca pela indicação do novo diretor do INPE. O Ministério de Ciência e Tecnologia anunciou que as atividades da comissão de busca para a seleção do novo diretor, que estavam previstas para acontecer entre 30 de setembro e 1º de outubro, foram adiadas sem prazo para retomada. O Ministério informou que o adiamento foi decidido para que sejam feitas alterações na composição do Comitê de Busca. Segundo o Ministério, alguns dos membros indicados anteriormente ocupam altas posições no governo federal e não poderiam acompanhar as atividades a contento. Além disso, há a necessidade da substituição de um dos nomes que ainda estaria em andamento. O MCTI informou que fará o ajuste o mais rápido possível e que vai procurar dar o máximo de celeridade para a finalização desta etapa do processo seletivo. O anúncio do novo adiamento no Comitê de Busca do INPE gerou manifestação do SINDCT. Em carta à ministra Luciana Santos, o sindicato afirma que os servidores foram surpreendidos pela decisão. O SINDCT afirmou ainda que o Ministério postergou o mais que pôde o encerramento do mandato do diretor anterior, Clésio Dinardim, da mesma forma que ocorreu com o Semadem, prorrogando o mandato interino de ambos durante período indeterminado. Segundo a carta do sindicato, a dinâmica ou a ausência dela para instalar, nomear membros, agir e definir nomes se torna um processo que denigre o nome do MCTI junto às comunidades que aguardam os processos sucessórios em suas instituições. O sindicato considerou lamentável que o Ministério não consiga inferir nenhuma justificativa plausível para os adiamentos e que isso não é condizente com a dinâmica necessária ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O sindicato encerrou a carta afirmando que o processo para a formação da esperada lista tríplice de nomes que poderiam assumir o Instituto deveria ser ágil, eficiente e eficaz, o que não aconteceu tanto no caso do Semadem quanto agora para o INPE. O presidente do sindicato, Fernando Moraes, assina a carta. Enquanto o novo diretor não é nomeado, o INPE segue suas atividades normais e no último dia 28 de setembro, a unidade de Cachoeira Paulista celebrou 55 anos de história. A data foi marcada por uma cerimônia realizada no último dia 26, no auditório Alberto Setzer, no prédio do CPTEC. Durante o evento foram homenageados servidores que completaram 10, 20, 30, 40, 45 e 50 anos de dedicação ao Instituto, além daqueles que se aposentaram recentemente. A programação contou ainda com uma palestra sobre a infraestrutura e a administração da unidade, apresentada por Raul Ferreira Silva Júnior, da Coordenação de Administração. Agora notícias da Agência Espacial Brasileira. No último dia 29, a AEB e a Agência Espacial Espanhola assinaram um memorando de entendimentos para a cooperação em atividades espaciais para fins pacíficos. O documento foi assinado na 76ª edição do Congresso Internacional de Astronáutica, realizado em Sydney, na Austrália. Segundo a AEB, o objetivo da assinatura é fortalecer a pesquisa científica e a compreensão do espaço exterior entre os dois países. Nesse contexto, destacariam-se as iniciativas voltadas às ciências espaciais, como astronomia, astrofísica e física solar terrestre, além das aplicações de observação da Terra para monitoramento ambiental.
No mesmo evento, em Sydney, na Austrália, foi apresentado pela AEB o experimento com plantas de batata doce e segmentos de grão de bico da Embrapa na missão de voo suborbital a bordo do New Shepard 31 da Blue Origin no último mês de abril. O experimento é parte das ações da rede Space Farm Brasil e analisa como a microgravidade e a radiação espacial afetam culturas essenciais para a sobrevivência humana no espaço. Ele se baseou em experimentos anteriores da NASA que identificaram genes conservados responsivos à microgravidade. Agora notícias do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O sistema GeoRISC, desenvolvido pelo Instituto para aprimorar a qualidade da previsão de risco de deslizamento de terras, foi o grande vencedor da categoria Inovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Federal no 29º Concurso Inovação do Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP. Além do prêmio, o sistema também alcançou a honraria da escolha do público, como a iniciativa mais votada entre os finalistas, reafirmando não só a excelência técnica, mas a forte aderência e visibilidade junto à sociedade. A entrega da premiação foi realizada no último dia 2 de outubro, durante a Semana de Inovação 2025, na ENAP, em Brasília. O Brasil Consciência acompanhou o lançamento do GeoRISC, que representa um avanço decisivo no monitoramento e prevenção de desastres, em especial aqueles associados aos deslizamentos de terra. O que muda com a GeoRISC? Muda bastante, né? Porque, bom, vamos lembrar que o CEMADEM ele foi criado para enviar alertas o mais precisos e antecipados possível para deslizamentos de terra e inundações. Então, até hoje, a previsão de situações que podem levar a deslizamentos era feita de forma totalmente subjetiva, utilizando limiares críticos de chuva. A partir da rede que nós temos, íamos observando o valor da chuva acumulada, olhando constantemente a previsão futura de chuva, né, a previsão meteorológica. Então, assim, baseado no conhecimento, na experiência dos especialistas, era que se decidia o envio de uma alerta de deslizamentos. Então, isto nos coloca num novo patamar, porque o que estamos inaugurando hoje é um modelo de previsão de deslizamentos de terra. Assim como a minha área, a meteorologia, né, faz 30, 40 anos atrás, fazia previsão totalmente subjetiva, e essa previsão tinha um prazo muito curto, de no máximo 48 horas, o índice de acerto de 60% no máximo, e hoje com modelos numéricos você tem a possibilidade de ter uma previsão muito mais detalhada e estendida. Essa situação agora vamos ter também para os deslizamentos de terra. Então, o modelo ele vai permitir uma melhor detecção dessas situações e, fundamentalmente, estender o prazo da previsão até 72 horas. E ele tem se mostrado já muito bom, especialmente para essas situações de desastres de grande porte, como, por exemplo, nós tivemos agora recentemente no Rio Grande do Sul, em São Sebastião. Esses grandes eventos, todos eles conseguiram ser pegos, captados com este novo sistema. Então a gente está muito empolgado porque nos coloca num patamar, né, superior, e como todo modelo, como todo desenvolvimento, há um caminho ainda bastante longo para ser trilhado, com vistas de melhorar ainda muito mais este sistema. O GeoRISC representa um avanço decisivo no monitoramento e na prevenção de desastres naturais, em especial aqueles associados aos deslizamentos de terra. O sistema se destaca não somente pelos avanços técnicos obtidos, como também pelo fornecimento de previsões de risco mais confiáveis e com antecedência de até 72 horas. O sistema também se destaca por demonstrar o uso eficiente dos recursos públicos, por focar seu desenvolvimento em usuário final, promover impacto para o cidadão e implementar mecanismos de transparência e controle social. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro de como está o desenvolvimento do MLBR. Um instante só, não sai daí.
Segundo bloco, o Programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o desenvolvimento do VLPP, o veículo lançador de pequeno porte brasileiro, que para muitos representa a esperança de que o Brasil vá conseguir concluir finalmente a chamada MEC-B, a Missão Espacial Completa Brasileira. Idealizada no final dos anos 70, a MEC-B pretendia dotar o país da capacidade de construir seus próprios satélites, foguetes e lançá-los a partir do centro de lançamento de Alcântara. A animação que você assiste foi produzida pelo consórcio liderado pela empresa Senic Engenharia, que batizou o foguete de MLBR, ou Microlançador Brasileiro. Nas imagens é possível ver o terceiro estágio do foguete entregando um pequeno satélite em órbita, o que está previsto para acontecer já no ano que vem. Mas será mesmo que um conjunto de empresas privadas vai conseguir fazer aquilo que os militares não conseguiram em mais de 40 anos? Será que dessa vez o cronograma previsto será mantido e o Brasil terá um veículo lançador já no ano que vem? O Brasil Consciência tem acompanhado o desenvolvimento do MLBR. E a última vez que falamos sobre o projeto foi no mês de junho, quando estivemos na Space BR Show, um evento que reuniu entidades governamentais e empresas ligadas ao setor espacial em São Paulo. Na oportunidade, conversamos com o diretor proprietário da Senic Engenharia, que detalhou o projeto. Esse projeto, por força do edital, do VLPP, a gente tinha que montar um arranjo empresarial com no mínimo 4 empresas, sendo uma delas a líder, que na realidade eles chamam de proponente. Então a Senic é a empresa líder desse arranjo, e embaixo dela nós temos mais 4 empresas que são as coexecutoras. Tá? Essas empresas coexecutoras são a ETSys, a Delsys, a Plasma Hub e a Concert Technology. Além disso, nós temos 2 empresas que nós chamamos de empresas estratégicas. Uma delas é a Fibra Forte e a Bizu. Usando a maquete no stand como modelo, o Francisco descreveu as características do foguete que a empresa dele está construindo. O nosso foguete ele tem 12 metros de altura, tá? E pesa mais ou menos 11 a 12 toneladas. Tá? Então essa é uma maquete em escala reduzida. Nós temos 3 motores sólidos, tá? Com propelente sólido. O primeiro motor leva mais ou menos 9 toneladas. O segundo estágio leva aproximadamente 900 quilos e o terceiro aproximadamente 400 quilos de propelente sólido. Aí em cima nós temos uma coifa, que vai proteger o satélite futuramente. Tá? Os motores do MLBR foram batizados como Nauru, valente em Tupi-Guarani, e adotam a letra N na sigla que define os estágios. O primeiro estágio, de 9 toneladas, é o N90. O segundo estágio, de 900 quilos, é o N09. E o terceiro estágio, de 400 quilos, o N04. Os motores empregados no MLBR vão aproveitar tecnologias e modos de carregamento dos propulsores já desenvolvidos pelo DCTA e AE. A medida visaria facilitar procedimentos de carregamento e economizar tempo ao projeto. O problema, conforme você ficou sabendo aqui no Brasil Consciência naquela oportunidade, é que hoje o DCTA e a AE não têm condições técnicas para fazer o carregamento de um foguete. A usina Coronel Abner, que fica em Jacareí, que faria esse serviço, não está operacional, dependendo da contratação de uma reforma que possa colocá-la novamente em condições de trabalho.
A outra alternativa no país seria a Avibraz, que também não está em condições devido ao estado de recuperação judicial. O diretor da CENIC, porém, garantiu naquela oportunidade que o projeto vai continuar mesmo diante da dificuldade. O ponto crítico hoje do projeto é o carregamento dos motores, tá? Nós temos tratativas com o DCTA, né, que começaram desde o começo do ano passado, quando a gente assinou o contrato, e isso aí está evoluindo numa velocidade não muito alta, mas a FINEP disponibilizou um recurso razoável para que o DCTA pudesse fazer uma reforma na UCA. Reformando a UCA, o DCTA não só para nos atender, mas atenderá também as demandas do projeto VLM deles, tá? Então, hoje eles têm os recursos e nós estamos dependendo só da morosidade aí da contratação da área pública, né? Para poder concluir a reforma da UCA. Então, é só uma questão de tempo, mas enquanto isso não ocorre, a gente está tocando o projeto naquilo que não depende do carregamento dos motores. Nós temos toda a fase de qualificação e ensaio hidrostático dos motores, que está sendo conduzida até que cheguemos no ponto em que você tem que carregar efetivamente com o propelente. Os motores do ML-BR estão sendo desenvolvidos pela própria CENIC Engenharia e os testes hidrostáticos aos quais o Francisco se referiu são provas nas quais é pressurizada a água dentro dos envelopes motores para simular as condições de pressão que o envelope terá que suportar quando o propelente sólido for acionado. Segundo a divulgação oficial do ML-BR, a pressão exercida durante o teste foi 1,4 vezes superior àquela que será observada durante o lançamento real, e o envelope motor passou pelo teste sem qualquer problema. Durante os ensaios foi simulada inclusive pressão suficiente para romper o envelope motor, tudo dentro das especificações projetadas segundo a divulgação oficial. Outra característica considerada inovadora para o ML-BR é o uso de compósito de fibra de carbono para o envelope motor, substituindo o aço tradicionalmente utilizado em estruturas como essa. Segundo a CENIC Engenharia, a alteração reduziu consideravelmente a massa seca dos motores, aumentando a carga útil do foguete, que pode chegar a 30 kg para órbitas equatoriais e 15 kg para órbitas polares a 450 km de altitude. Nesta imagem, o envelope motor do primeiro estágio em escala real dentro do galpão da CENIC Engenharia em São José dos Campos. Outra parte do projeto que está em desenvolvimento pela CENIC é a construção da plataforma que vai lançar o foguete. A parte mecânica está sendo fabricada pela Almeidas, uma parceira considerada estratégica pela CENIC Engenharia, que também fornece componentes de alta precisão para a Embraer. Depois que as partes mecânicas estiverem integradas, serão instalados os subsistemas eletrônicos de controle da plataforma, que estão a cargo da Concert Space. Antes do transporte para Alcântara, serão realizados testes funcionais em ambiente real no campus da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, que tem apoiado o desenvolvimento do ML-BR, inclusive abrigando a startup Bizu Space, da qual nós falaremos mais adiante. Nesta imagem, vocês podem ter a noção do tamanho do rolamento que será usado na base da plataforma para que ela possa girar em seu próprio eixo. Dá para perceber que a única coisa que está faltando aqui é baixar para ir terminar o cálculo. Dá para ver que o cálculo aqui está estável. Além do envelope motor, outros testes já realizados no projeto envolveram o sistema de navegação inercial, que está a cargo da Concert Space, junto com outras empresas parceiras. O sistema de navegação inercial do ML-BR combina sensores como acelerômetros e giroscópios com dados de satélites, no caso o GNSS, popularmente conhecido como GPS.
O sistema tem o objetivo de fazer o guiamento do foguete durante a sua trajetória, mesmo em situações extremas ou com perda de sinal. Outro dispositivo que está sendo desenvolvido pela Concert Space é o computador da missão, conhecido como CDM, que é o cérebro do foguete gerenciando todos os sistemas críticos em tempo real. Os chamados testes ambientais com esses dois equipamentos, simulando as condições de vibração durante o lançamento, foram realizados durante o último mês de junho e, de acordo com a divulgação do MLBR, os equipamentos foram aprovados com louvor em todas as características. Na minha opinião, o projeto do MLBR significa um passo importante na nossa trajetória como país da indústria aeroespacial. É importante porque a gente está provando que é possível montar um arranjo produtivo, juntando o conhecimento e a indústria nacionais para produzir um projeto desta complexidade e dessa importância para o nosso país. No mês passado foi realizado mais um teste com o sistema de navegação inercial e o GNSS que serão usados no foguete. O teste, porém, foi muito mais divertido do que os anteriores. Os equipamentos foram embarcados em um avião Cessna 180H Skywagon, de uso da própria Scenic Engenharia, para validar o desempenho dos subsistemas em condições reais de voo. A etapa é considerada fundamental para complementar as simulações e os ensaios em laboratório que nós acabamos de mostrar. Durante o voo, o sistema acompanhou a trajetória do GNSS, permitindo avaliar medidas de altitude, velocidade angular e acelerações. O próximo e possivelmente último teste com o GNSS do MLBR será o voo a bordo do foguete sul-coreano da Innospace, o Hanbit Nano, que deverá ser lançado de Alcântara até o mês de novembro. Outro teste divulgado com orgulho pelo consórcio MLBR recentemente foi o resultado da Operação Pururuca, o teste com o maior motor foguete a propulsão líquida já construído no Brasil. O projeto é de responsabilidade da startup Bizu Space, uma das empresas consideradas estratégicas para o projeto MLBR.
O motor a propelente líquido não será usado nas primeiras versões do ML-BR, mas está sendo projetado para substituir o terceiro estágio do foguete futuramente. Segundo os realizadores do projeto ML-BR, todos os esforços estão sendo concentrados para superar o círculo perverso da tecnologia que teria impedido o Brasil de ter seu veículo lançador próprio até hoje. Muitas coisas que a gente faz aqui no Brasil, as nossas pequenas empresas, né, fazem aqui no Brasil, às vezes muitos equipamentos, instrumentos de grande valor tecnológico, mas não consegue lançar. Por quê? Porque existe uma situação, né, que a gente chama de ciclo perverso da tecnologia, que se você nunca lançou um determinado equipamento, um determinado objeto no espaço, dificilmente você consegue uma oportunidade de lançar. Por quê? Porque não tem a herança, né, como te disse, de ter voado anteriormente. Então fica esse círculo perverso que você não lança porque nunca foi lançado. Tá? Nunca foi lançado, então, portanto, não tem a herança que você precisa. Então, o fato de ter um veículo lançador próprio acaba por ajudar a quebrar esse ciclo perverso da tecnologia. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere a visita que nós fizemos à empresa ETSys e os testes com o módulo de terminação de voo do ML-BR. Um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra para vocês agora os testes com o módulo de terminação de voo desenvolvidos pela empresa ETSys Tecnologia em Sistemas. A empresa ETSys fica no município vizinho a São José dos Campos, em Jacareí, e os testes aconteceram em uma das duas unidades da empresa. Tranquilo, Benny? Conseguiu aí fazer os últimos ajustes? Tá tudo certo pro teste. Só rodar. O que é essa máquina aí? Essa máquina aqui é um shaker de vibração, né? Onde a gente submete os equipamentos que vão ser embarcados, né? No caso do BDR. E a gente consegue gerar, né, um ambiente de vibração, né? Que o equipamento ele vai ser submetido, né? Esse teste aqui que a gente está fazendo, ele é em nível de qualificação, né? É um nível mais elevado que os níveis durante o voo, né? Que é justamente para, se caso tiver alguma anomalia, alguma não conformidade em algum componente, é nesse momento que a gente vai identificar, né? Esperamos que isso não aconteça, né? Mas é um teste bastante crítico, né? E um nível bastante elevado. Aqui nesse teste aqui, a gente vai estar submetendo ele aos testes, né? Baseado nas especificações, né? Nas especificações de projeto. É um nível bastante elevado, né? O teste senoidal, né? Que seria a varredura, né? A gente vai estar submetendo ele a 12G, né? E o teste aleatório a 14.1 GRS, né? E depois a gente finaliza esse teste fazendo o choque, né? O choque de dente de cera e o meio seno a 50G, conforme a especificação do projeto. Que equipamento é esse? Qual parte é essa do foguete? Por que ele precisa passar por esse teste? Esse equipamento é um equipamento bastante importante, né? Que vai embaixado no veículo. Ele tem o nome de módulo de terminação de voo. Ele é
o equipamento responsável pela rede de segurança do veículo, né? Então, se o veículo ele tiver uma trajetória, se ele não tiver na trajetória, ou acontecer alguma não conformidade durante o voo, né? Seria esse equipamento que vai estar atuando e fazendo a terminação de voo do veículo. Obviamente, recebendo talvez algum comando da estação de sol. Então, é um equipamento bastante importante, né, para a gente estar testando, né, vendo qual que é o comportamento dele durante esses testes. Porque é um equipamento que, como todos os outros, né, ele não pode falhar. Então, se tiver que falhar, para isso que serve o teste, né? Que falha agora e a gente tem tempo hábil para investigar e identificar qual elemento, qual componente interno ali existe uma não consolidada. Esse teste aí, lembrando que não é só uma caixa, né, de equipamento, mas dentro tem uma eletrônica, tem uma placa de circuito impresso, né? E nessa placa de circuito impresso, a gente tem bastante microcomponentes. Então, assim, pode ser que determinada solda, um elemento ali não esteja adequado, né? Então é nesse momento que a gente consegue identificar se o equipamento ele tem alguma não conformidade. Esse equipamento foram vocês que desenvolveram para o projeto? Exato. Esse daí é mais um dos equipamentos que a ETC está desenvolvendo e que vai embarcado no VI. Além desse equipamento, a gente tem mais 3 equipamentos, que são esse daí da rede de segurança e esse da rede de serviço, né? Que seria a NCE e a MAP, além das baterias que vai energizar praticamente tudo o veículo. Então, esse daí está sendo o penúltimo teste, a gente já está nessa campanha de teste, né? Já começou pelas baterias, terminando o teste da MAP e agora a gente vai iniciar o teste da LTV. Vai ficar faltando o teste da ICE, que seria o próximo teste, né? Então, para a gente fazer esse teste, né? Vocês estão vendo aqui que precisa de toda uma parafernália, toda uma bancada de teste, onde que a gente fica monitorando o tempo todo, né, o equipamento, né? Então, o equipamento a gente está vendo se em algum momento, durante algum dos testes, né, ele vai estar na condição normal dele. Se nenhum momento ele vai estar comandando alguma função, vai estar fazendo algum comando sem que a gente atue, né? Então para isso a gente precisa de todo o banco de teste, né? E a gente fica monitorando isso daí, né? Essa bancada, energizando, equipamento e tudo mais. E qual que é a dificuldade de desenvolver um equipamento como esse? É eletrônica fina? Exato. E a dificuldade é grande, né? Porque a gente tem que atender todos os requisitos, todas as normas, né, de segurança, né? Então, assim, para a gente chegar nesse primeiro modelo, né? Obviamente, a gente passou por outros modelos, né? Que algum componente ou outro tinha uma não conformidade, então isso foi substituído, né? Até chegar no momento de teste. Em se tratando de sistemas aeroespaciais, né? No caso do foguete, onde a gente não pode cometer erros, não deveria cometer erros. Então, a atenção e o nível de desenvolvimento fica ainda maior. E como é que surgiu essa empresa? Como é que é a história da ETSys? A ETSys é uma empresa de engenharia, né, de soluções e inovação tecnológica, e ela surgiu em 2013. No final de 2013, nós colocamos uma proposta de projeto numa incubadora aqui em Jacareí, incubadora de negócios, e aí iniciou-se a ETSys. A ETSys, na realidade, ela não é a primeira empresa que eu sou sócio, né? A gente tem empresa desde 2003 e nós já trabalhamos no setor aeronáutico e também para a área militar e área industrial. A ETSys ela nasceu mais para a área industrial e foi se moldando as outras áreas, né? Já fizemos projetos para a área militar, MacD e outras empresas, e também para a área espacial, na missão do SARA, lá em Alcântara, né, na missão de lançamento do projeto satélite de reentrada atmosférica.
E eu participei desses projetos e aí participei da campanha também do lançamento lá em Alcântara. Bom, a gente tem interesse de trabalhar nessa área aeroespacial e nós fizemos alguns projetos já, projetos de satélite e também estudos, né, para fazer CubeSats e fizemos alguns projetos também na área industrial, produtos para a área industrial, né? E a gente hoje faz bastante trabalhos para Johnson aqui no Brasil e também na América do Sul em algumas unidades. O senhor então não é como a gente tem aqui em São José dos Campos e até aqui em Jacareí também, uma série de ex-engenheiros itianos ou impianos que constituíram empresas para trabalhar com o mercado espacial. O senhor já tinha uma atuação empresarial e acabou entrando nesse mercado, é isso? Sim, eu sou engenheiro formado pela Fundação Vale Paraibana em 91. Fiz mestrado no ITA na área de sistemas de tempo real e sistemas embarcados. E fiz doutorado no ITA também na área de engenharia de sistemas e desenvolvimento de produto. Trabalhei na Vibras, trabalhei em várias empresas ligadas a essa área militar e também em outras áreas relacionadas, né? Fiz trabalhos para a Mecto nessa área aeroespacial e atualmente eu dou aula também no ITA no departamento lá de aeronáutica, né? Mais ligado à engenharia aeroespacial. No curso de graduação, dou aula numa das matérias como professor colaborador, desde 2017. E a gente, com a empresa, a ETSys, ela foi fundada por uma vontade de ter uma empresa. Fiz um MBA em 2000 e aí, na GV, tive interesse de montar uma empresa. Então, foi daí que nasceu essa empresa, né? E aí eu comecei com uma empresa, depois a gente foi migrando para outras áreas e a ETSys foi uma empresa fundada em 2013, no final de 2003. Bom, não foi especificamente para trabalhar nessa área, mas uma empresa de tecnologia, que a gente queria atuar sempre na área com inovação tecnológica, e aí essa empresa nasceu com essa visão, né, e voltada para soluções de diversos tipos. Aí, de eletrônica embarcada, software embarcado, sistemas mais complexos, também produtos para solucionar alguma dificuldade em uma indústria ou nessa área aeronáutica, aeroespacial e também na área militar. Então, a gente atua de uma certa forma mais abrangente com soluções para essas áreas. Em respeito ao MLBR, que é o projeto que a gente está... Como é que foi? Como é que a ETSys entrou nesse projeto? Nós tínhamos feito uma proposta para um projeto de satélite. A ETSys era proponente e com mais 5 ou 6 empresas na época, para fazer o projeto do satélite que a Visiona hoje está fazendo, né? Um satélite parecido, um satélite pequeno, para fazer imaginamento. E aí nós fizemos a proposta na época, a Visiona ficou em primeiro lugar, nós ficamos em terceiro pela avaliação da FINEP, né? E aí, em seguida, foi lançado o edital para fazer um lançador de satélite, e aí a CENIC me convidou, porque a gente já tinha feito alguns trabalhos juntos lá também nessa área, eles me convidaram para participar do projeto como sendo uma das co-executoras. E aí acabou a gente entrando nesse projeto e estamos tocando ele desde 2024, né? Começo de 2024, janeiro. Então a gente já está passando da metade, né, do prazo que foi estabelecido para a entrega de dois veículos, lançando, né, e colocando em órbita 2 satélites. E quais são os subsistemas, os equipamentos que a ETSys
está responsável por desenvolver para esse projeto? Os sistemas de bordo, né, do MLBR estão divididos hoje em 4 subsistemas principais. A ETSys é responsável por 2 desses subsistemas. Um deles é a parte de energia, né, geração de energia com baterias, é claro, internamente, distribuição de energia e também da parte de sequenciamento dos eventos. Então, a gente desenvolve equipamento que vai fazer interface com pirotécnicos, comandado pelo computador de missão, e ele vai fazendo o sequenciamento. Então, separação do primeiro estágio, ignição do segundo, separação do segundo, ignição do terceiro, separação da coifa, separação do satélite. Então, a gente tem uma sequência, né, de eventos controlados pelo computador de missão, e onde a ETSys entra com os equipamentos que interfaceiam entre o computador de missão e os pirotécnicos. Vocês vão construir a rede, vamos dizer assim. Essa rede. Uma outra rede que nós estamos responsáveis é a rede de segurança. Então, o transponder radar é um equipamento que nós estamos comprando, mas a parte de definição desse equipamento, como que ele vai ser ligado internamente, é responsabilidade da ETSys. Então, transponder radar, sistema de terminação de voo estão ligados numa rede que a gente chama de rede de segurança, é um subsistema de segurança. É essencial para que o nosso lançador seja lançado lá de qualquer base, né? Aqui, no caso, nós precisamos que se lance de Alcântara, mas poderia ser em qualquer lugar, necessitaria ter uma rede de segurança para proteger a quem fica em solo, né? E abortar o voo, caso necessite. Se a trajetória não está correndo bem, aí aborta. Então, esses sistemas que estão embarcados, eles auxiliam o radar de solo para fazer o rastreamento e auxilia também na terminação de voo, caso seja necessário. Então, são duas áreas, né? O rastreio e a terminação. Então, nós também somos responsáveis por esses equipamentos. De certa forma, com as baterias, a gente atinge praticamente todos os equipamentos internos do veículo, e com a rede de segurança, essa parte aí também que é exigência, né, um requisito para que se voe em qualquer base. Sistema de terminação de voo, esse que vocês estão fazendo o teste aqui hoje. Qual que é a dificuldade de desenvolver esse sistema e por que ele é um equipamento que vocês não gostariam de ter que acionar? Não gostaríamos porque ele só vai ser acionado caso aconteça alguma irregularidade na trajetória do veículo. Então, claro, nós queremos que a missão dê certo e não seja abortada a missão durante o voo. É essencial porque garante a segurança. Se a trajetória, por alguma coisa acontecer que leve para fora da trajetória nominal, aí vai ter que abortar o voo. Então, essa é bom e é ruim. Ninguém quer saber que esse subsistema funcione, mas a gente precisa testá-lo para garantir que ele funcione, né? Então, hoje, aqui nós estamos fazendo o teste de vibração, né? Vai passar por vários outros testes ainda, de ciclagem térmica, teste de umidade, teste de compatibilidade eletromagnética. Então, ele vai passar por todos esses testes. Ele voa dentro do estágio aqui que eu vou mostrar para vocês, é o segundo estágio do foguete. Isso aqui é uma maquete, né, que representa o foguete. Esse segundo estágio, o segundo motor está aqui, ele voa junto aqui próximo a esse segundo motor, no segundo estágio, e é até onde a gente tem efetividade na terminação do voo. Depois disso, quando perder o segundo estágio, né, que ele separar, vai continuar voando alguns subsistemas da rede de serviço, né, que é onde tem energia, mas a parte de segurança de voo, ela sai aqui no segundo estágio. Então, nós torcemos para que ela não seja acionada e vá embora, né, se descarte com o segundo estágio e a missão continua em frente. Tá? Acompanhamos hoje aqui vocês fazendo testes de vibração nesse equipamento.
E antes, né, até onde a gente tem conhecimento, teste de vibração no Brasil de equipamento para voo espacial, para qualificação, era feito lá no INPE. Como é que foi essa decisão de adquirir equipamentos para fazer teste de vibração? E o que isso representa para a ETSys aí? Vocês podem se tornar uma empresa especializada em fazer esse tipo de teste? Vocês vislumbram esse mercado aí para outros projetos espaciais? Como eu conversei com você pouco, né, a gente vai fabricar vários equipamentos. Só da ETSys para modelos de voo, a gente tem uma quantidade grande, de cerca de 42 equipamentos. Fazer ensaio de vibração, ensaio de ciclagem térmica, nesses equipamentos, mesmo nos laboratórios que a gente tem aqui no Brasil, não só do INPE, mas de outros laboratórios, eles demandam um tempo grande de ensaios. E ainda tem os outros fornecedores, os outros co-executores que estão dentro desse consórcio. E eles também têm equipamentos. A área de telemetria tem muito equipamento para ser ensaiado. Então, a ideia de se ter isso dentro do projeto, pela ETSys, ela é interessante porque a gente ganha mobilidade, uma facilidade muito maior para poder testar e debugar os nossos equipamentos de uma forma mais rápida. O projeto ele tem 3 anos para ser feito, lançar 2 veículos, então é um projeto audacioso em termos de tempo. E aí o que a gente ganha com essa estrutura que a gente está tendo aqui? Nós ganhamos agilidade e ganhamos autonomia, porque hoje, se a gente vai fazer um ensaio fora, nós temos que agendar esse ensaio. Se der algum problema em qualquer ensaio desse, vai ter que repetir o ensaio. Então, é uma quantidade grande de equipamentos para ser ensaiado num curto espaço de tempo. Então, optou-se por ter essa estrutura. É claro que uma estrutura dessa, a gente pode prestar serviço para outras empresas. Então, inclusive, algumas empresas têm procurado a gente aqui para entender como é que funcionam os testes, quais os testes que a gente consegue fazer. E, é claro, interesse da ETSys, né? E eu acho que a própria FINEP sempre pensa com esse aspecto, né? De se ter uma capacidade, né? Para se também desenvolver em outras áreas. Então, hoje, a ETSys não é uma empresa de testes, mas ela está se qualificando para isso. E isso, é claro, pode ser uma área de negócio para a gente também. Muito bacana. O senhor falou em projeto ousado, pelo prazo do projeto. Quando que vocês imaginam, eu digo vocês, o consórcio imagina que tudo estará testado e pronto para fazer a construção do primeiro modelo de voo? Nós temos um planejamento de se ter todos esses equipamentos prontos, montados, testados, integrados, até meados do ano que vem, de 2026. Para que a nossa meta inicial sempre foi, né, de ter, durante os 3 anos, o projeto concluído e os lançamentos feitos. Talvez a gente encontre alguma dificuldade ainda nos lançamentos, mas o projeto em si, o que a gente consegue desenvolver, ele deve estar pronto todo até meados de 2026. Tá? Fiz essa pergunta para o senhor em off, vou fazer em on para o telespectador que está em casa, que é entusiasta do Programa Espacial Brasileiro. Esse foguete, o ML-BR, vai voar? Certamente vai voar. Nós acreditamos nisso e investimos, né? Estamos investindo nosso tempo, investindo com especialistas nessa área. O pessoal que tem trabalhado conosco é um pessoal experiente, já trabalhou em outros projetos. Então, nós acreditamos piamente que esse projeto vai ser bem sucedido. E é por isso que a gente está trabalhando. É um prazer trabalhar num projeto desse, que a gente tem um histórico grande aqui no Brasil de iniciativas, né, que nós já tivemos no passado. Nós tínhamos um avanço grande, e aí nós tivemos uma tragédia, e isso, de uma certa forma, paralisou o desenvolvimento dessa área, e isso foi ruim, né, para o Brasil, em termos tecnológicos.
E nós estamos tendo a oportunidade de retomar isso com do setor privado. Então, isso é muito bom. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa da EIB e a FINEP, junto com toda as participações do governo. E nós estamos tendo uma oportunidade ímpar aí de fazer a coisa acontecer. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós estamos nos esmerando ao máximo para que isso aconteça. E não para nós, mas para o Brasil, para ter essa tecnologia incorporada aqui no Brasil. Eu acho que poucos países têm desenvolvimento de lançadores, aí tem lançadores hoje funcionando, né, operacionais, e nós queremos chegar lá também. Então, acreditamos piamente que temos chances e uma grande probabilidade de que isso funcione e a gente tenha a conclusão desse projeto o ano que vem. Então, nós estamos trabalhando para isso e agradecemos, é claro, essa oportunidade que temos. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.